te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos A ti, Jesus, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. mais uma vez, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou.
recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa gratidão a Ti. Nós declaramos, Senhor, o nosso amor a Ti. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz, restaurando a nossa comunhão com o Pai. Muito obrigado, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada e nada nós temos, mas contigo, Senhor, nós temos tudo. E nós estamos aqui, Senhor, dizendo que esperamos ansiosos pela Sua volta, Senhor, para que possamos reinar contigo eternamente, para que possamos desfrutar sempre, Senhor, da Tua boa e santa presença. Que nós possamos, ó Deus, Te esperar com o nosso coração sempre pronto, Senhor, sempre pronto a Te obedecer e a Te honrar, em nome de Jesus, porque o Senhor é digno da nossa adoração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, amada igreja. Louvamos a Deus porque mais uma vez nós estamos reunidos em nome de Jesus. Cremos que o Senhor está no nosso meio. Queridos, a palavra do Senhor desta noite está lá no livro de Josué. Josué capítulo 1, nós vamos meditar na palavra de Deus, hoje falando sobre travessia, processo de amadurecimento. Vou aguardar um pouquinho até que todos encontrem. Josué, logo no começo da Bíblia, depois de Deuteronômio. Capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Amém? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Amém? Eu falei que eu ia dar um testemunho. Pensando nesta palavra, hoje à tarde, eu comecei a passar mal na minha casa, e vindo para cá, eu ainda estava passando mal, e não estava me sentindo bem, com uma fraqueza, algo bem estranho mesmo. E foi tão maravilhoso que eu estava sentadinha ali, aí fui lá para a cozinha,
tomar uma água, e aí a irmã resolveu ir lá, sentiu de Deus ir lá e orar comigo. Eu tomei posse da cura, ali na cozinha. Quando eu me sentei ali, eu ainda estava me sentindo mal, me sentindo com fraqueza. E eu comecei a me lembrar de um testemunho que eu ouvi ontem, daquela cantora e pastora Ludmila, que eu não sei se vocês sabem, desde 2018, ela tem um câncer que agora está no pulmão, fígado e ossos, com metástase por todo o corpo. Em 2018, ela foi diagnosticada com esse câncer, e o diagnóstico dizia que ela tinha apenas 6 meses de vida. E ela, então, declara a todo momento que Jesus levou sobre si a toda a enfermidade, que ela foi curada pelas pisaduras de Jesus. E eu estava ali, comecei a me lembrar, e comecei também a declarar. E me veio este último versículo, versículo 15, que fala: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés. Estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. E eu comecei a pensar: Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor me prometeu na sua palavra que não vai me abandonar. E pensando no testemunho daquela pastora, eu me coloquei de pé, e eu comecei a louvar. E para a glória de Deus, eu estou bem. Passou o mal-estar, a fraqueza, e eu estou bem, para a glória de Deus. Então, eu quis contar isso a vocês, porque foi um conjunto de coisas que me aconteceu nesse final de semana, que falou muito comigo. E esta palavra de hoje falou muito comigo. Pensando que nós estamos terminando o ano de 2021, e que logo já está às portas 2022. E quem não começa com aquelas expectativas, né? Às vezes até gera uma certa ansiedade. Como vai ser o ano? Né? Essa pandemia vai acabar? Como que vai ser de agora para frente? Os negócios vão voltar, a igreja vai voltar tudo normal, está voltando para a glória de Deus, não é? E aí a gente já começa a pensar nos nossos sonhos para 2022, a gente já começa a pensar aquilo que a gente programou lá no final de 2020, que não se cumpriu em 2021. Fala, mas será que é algo adormecido ou algo que já morreu? Né? A gente fica pensando isso, fala, porque eu fiz planos, eu planejei, e não aconteceu como eu queria. Mas, e agora? Como vai ser? Então, por isso que a mensagem desta noite tem como título Travessia. Nós atravessamos o ano de 2021. E é travessia, processo de amadurecimento. Porque em tudo, Deus age para que nós possamos aprender algo. Eu falo que quando a gente passa por dificuldades, como nós passamos, né, nós vemos que é um processo pedagógico de Deus, que Deus quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar, mas o que Deus quer nos ensinar? E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus ensina em todo momento. É na luta, é na guerra, é na dificuldade, é na vitória, é na travessia. Deus ensina a todo momento, porque a palavra de Deus é rica de ensinamentos. E aqui nesse texto que nós lemos, Deus dá detalhes da visão que Ele dá a Josué, acerca da direção, acerca dos objetivos do seu plano, para conduzir o povo de Israel até chegar à terra prometida. E nós temos uma promessa de Deus, nós temos a promessa da terra prometida para nós, amém? Nós cremos que nós habitaremos na terra, essa terra é a promessa do Senhor, né? Então, com a morte de Moisés, Josué precisava assumir o comando do povo, atravessar o rio Jordão e levar aquele povo
também para assumir uma nova terra. E eu fico imaginando que Deus chega para ele e ele fala: prepare-se agora, porque o seu líder, o líder do povo, o guia, o orientador, morreu. E ele chega para Josué e ele diz: agora é você. E eu fiquei pensando, falei: Deus, se o Senhor chegasse para mim e falasse desse jeito, eu ia falar: mas Deus, né, como Moisés, eu sou gaga, eu não tenho capacidade, eu sou jovem, ou eu sou velha, como Abraão, e a gente ia começar, não é? Eu fiquei pensando, mas a palavra de Deus não fala nada disso de Josué, fala simplesmente que ele se preparou como um novo líder, no lugar do seu antigo líder. Então, com a morte de Moisés, Josué agora assume o comando do povo, porque ele tinha um rio para atravessar e uma terra a ser conquistada. A vida era dura para aqueles que seguiam Moisés no deserto. Só que, por outro lado, no deserto, eles tinham uma vida segura e tinham uma vida previsível. Era uma vida que eles sabiam que Deus ia mandar o maná toda manhã. Era deserto? Era deserto. Mas eles tinham a provisão. Moisés era um líder que ele julgava as questões do povo. E as poucas guerras que eles tinham que enfrentar eram vencidas pela ajuda de Deus, pelo poder de Deus. Interessante, porque a palavra de Deus diz que as roupas não envelheciam, as sandálias não gastavam, e eles também não, as suas tendas, porque vocês sabem que eles moravam em tendas, as tendas também não eram danificadas. Pensa que esse povo viveu assim por 40 anos, 40 anos, e eles tinham ali casa, comida, provisão, sobrevivência, tudo garantido. Porque eles tinham a garantia de que tinha um líder que levava eles no caminho certo, que dava orientação. Mas aí o que acontece? Moisés morre às portas de Canaã. E tudo o que eles sabiam de Deus, eles tinham aprendido com Moisés. Mas agora Moisés estava morto. Os problemas também era Moisés que resolvia. Mas e agora? Com a morte de Moisés, acabou aquele estilo de vida. Acabou o deserto, mas também acabou o maná. Acabou a orientação. E agora? Muitos israelitas devem ter desejado morrer junto com o seu líder. Porque agora eles estavam desorientados. E agora? Nós não temos um líder. Mas Deus conduz toda uma preparação para uma realidade nova. Deus estava preparando tudo para que eles vivessem o novo, para que eles saíssem daquele deserto e desfrutassem de algo melhor, de algo maior. Às vezes a gente não consegue entender isso, né? A gente prefere ficar do jeito que está. As guerras foram, sim, uma preparação para a concessão da terra de 2,5 tribos que ganharam lá um pedacinho de terra. E nós vamos falar um pouco disso. Ainda não era a terra prometida, mas já era uma conquista, um pedaço de terra que Deus já tinha dado. Enquanto no deserto, a tentação era voltar para a escravidão, porque muitas vezes eles questionavam o líder. Mas você nos tirou do Egito, mas lá no Egito a gente tinha o que comer, a gente era escravo, sim, mas lá a gente tinha segurança, né? A gente tinha emprego lá, vamos dizer assim. E então o povo no deserto sofre essa tentação de querer voltar para o Egito e para a escravidão. Mas também na beira lá do Rio Jordão, eles têm a tentação de não atravessar o Jordão. Por quê? Porque eles já tinham ganho um pouquinho de terra. Falar, eu acho que nós vamos ficar por aqui mesmo.
Para que enfrentar o rio? Para que enfrentar, né, toda essa travessia? Deus já deu aí um pedacinho de terra, o que vocês acham, né? Da gente ficar por aqui e ficar nesse pouquinho mesmo. Nós estávamos conversando lá em casa hoje, e eu falei para meu esposo, eu falei, Deus não é um Deus de pouquinhos. Deus é aquele que Ele tem prazer em nos abençoar abundantemente. Deus é aquele que olha para mim e para você, quando a gente faz algum pedido, eu tenho a impressão de que Deus até dá uma risadinha, fala, está pedindo tão pouco, não sabe o que eu tenho para ele, não sabe o que eu tenho para ela, não é? Porque a gente consegue enxergar pequeno, a gente consegue enxergar a terrinha que a gente conseguiu, né? Eu falo para o meu esposo assim que teve uma época da nossa vida que ele tinha um sócio lá e construiu uma casinha, do jeito que ele falava, e eu brincava com ele, brincava não, até que eu falava sério com ele, eu falava, para de falar casinha, é uma casa, né? Porque o sócio falava, nossa casinha, vamos vender nossa casinha, eu falava, não, não é casinha, é uma casa, pensa grande, né? Nós não podemos ficar pensando assim, é uma casinha, eu tenho um carrinho, eu tenho... Não. Você tem uma casa, amém, glória a Deus por isso. Você tem um carro, glória a Deus por isso. Nós estávamos falando hoje, não é um carro zero, mas é um carro, não é? É um carro que me carrega, glória a Deus por isso. Então, nós temos que pensar os pensamentos de Deus, porque Deus tem pensamentos maiores para nós. E quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vemos ali que aquele Jordão era uma tentação para não atravessar. E eles tinham essa tentação de ficar onde eles estavam. É como se você falasse assim, a pessoa nada e morre na praia. Não é? É a mesma coisa a situação deles aqui. Atravessaram todo um deserto por 40 anos e, de repente, queriam morrer na praia, juntamente com o seu líder. Na nossa vida pessoal, isso é comparável ao processo de nós nos tornarmos adultos. Muitas vezes, nós olhamos para trás e nós vemos que nós não temos mais os nossos pais, não temos mais os nossos avós, irmãos, não temos mais um Moisés para nos orientar, né? Porque muitas vezes nossos pais, irmãos, nos orientavam, quando nós ainda éramos crianças, adolescentes, no nosso passado. E nós não temos mais. Agora chegou a hora de nós avançarmos. Agora nós temos que olhar para nós mesmos e dizer, sou eu comigo mesmo. Agora eu tenho que tomar uma atitude. Agora somos nós mesmos que temos que avançar. Atrás de nós tem a morte daqueles que já se foram. Mas à nossa frente tem vida. Vida para ser vivida. Com lutas, sim. Mas Jesus diz, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci. E o Senhor nos promete que não nos deixará, que jamais nos abandonará. Então, a vitória é garantida com Jesus. Chegou a hora de nós passarmos o Jordão. O que é isso? Chegou a hora de nós enfrentarmos os nossos inimigos e construir uma vida nova. Em outras palavras, nós precisamos deixar a nossa infância no passado. Nós precisamos deixar a nossa infantilidade. Nós precisamos atravessar a mocidade e construir a maturidade. E isso eu não digo só na nossa vida espiritual, mas em tudo nós temos que ser assim. Porque nós tomamos posições as mais diferentes, e nessas posições nós temos que assumir atitudes. Porque senão nós nunca vamos crescer, nós vamos continuar na nossa infância. Deus é um Deus maduro, e Ele quer que a sua obra, através de mim e de você, seja também uma obra madura.
E para que essa obra seja madura, nós precisamos ser maduros. Porque a criança, ela vai agir como criança. Mas nós não, nós somos adultos e precisamos amadurecer. Intelectualmente, socialmente, espiritualmente. A infância dos israelitas durou 40 anos. Deus ensinando aquele povo 40 anos. Foram 40 anos de paciência de Deus ensinando o povo de Israel. Mas agora é a hora de assumir a maturidade que havia chegado. Não tinha como escapar. Era crescer ou crescer. Muitos de nós, muitas vezes, nós agimos como os israelitas. Nós queremos voltar ao nosso Egito, nós não queremos atravessar o nosso Jordão. Deus nos dá uma visão, Deus nos dá uma direção, Deus nos dá orientações, Deus nos dá recursos para avançarmos, e nós preferimos a nossa zona de conforto. Ou então nós nos contentamos com as migalhas que caem pelo caminho. Nós nos acomodamos às margens do Jordão e nos esquecemos que nós temos uma terra que o Senhor já nos deu para nós conquistarmos. Uma terra que emana leite e mel e que os frutos são tão grandes que não podemos carregar. Sabe o que isso significa na sua vida? Uma terra de bênção. Deus tem uma terra de bênção para a tua vida. Deus tem um maná. Deus tem frutos tão grandes, bênçãos tão grandes, que você vai falar, uau, eu nem pedi isso, mas Deus deu. Deus me deu. É como a pastora Mônica falou hoje de manhã. Às vezes a gente quer um cafezinho e o cafezinho vem com um biscoitinho. Glória a Deus por isso. É Deus. Tudo isso acontece por obediência, por gratidão. Deus olha para nós e fala, eu tenho uma terra que mana leite e mel para você. Eu tenho bênçãos maiores do que você pode imaginar. Aquilo que os teus olhos ainda não viram, que o seu ouvido não ouviu, que não chegou ainda no teu coração, é o que Deus tem preparado para você. Mas você precisa amadurecer, você precisa crescer, você precisa deixar de ser criança. E é isso que o Senhor está ensinando nesta noite. Terra que emana leite e mel, terra de grandes bênçãos para nós. Nos esquecemos muitas vezes que o Senhor nos diz, seja forte, seja corajoso, porque eu sempre vou estar com você. Para a conquista da terra, existe o processo de travessia. E se você ainda está com a sua Bíblia aberta, aí no verso 1 e 2, diz assim, meu servo está morto. A primeira atitude para nós conquistarmos a terra é enterrar os nossos mortos. Dura, né, essa palavra? É sairmos do luto. Primeira coisa. A primeira coisa para você avançar é enterrar os seus mortos. E o que está morto na sua vida? O que você ainda sofre num processo de luto que você precisa deixar para trás? Porque, normalmente, o processo de luto, quando ainda não enterramos os nossos mortos, é como se aquilo ainda pesasse sobre nós e nós não conseguimos avançar. Não digo apenas de pessoas que já não estão entre nós. Você entende o que eu estou dizendo? Amém? Eu estou dizendo de tudo aquilo que nos paralisa. Muitas vezes nós estamos ainda carregando os esquifes, os caixões. Sabe, Deus, o que é que já morreu, que eu ainda fico
naquele processo de luto, porque não acontece, porque não aconteceu. Mas eu quero dizer para você que o servo morreu. Agora é hora de você assumir a liderança. É hora de você se preparar e se levantar e tomar uma atitude. Porque 2022 está chegando, a pandemia está acabando em nome de Jesus, e nós temos que seguir em frente. Como seguir em frente se tudo mudou, agora é o novo normal, não é? Como seguir nesse novo normal? Tudo tem mudado, até a igreja tem mudado, não é? As maneiras de transmitir os cultos têm mudado. A nossa casa tem mudado, as nossas reuniões agora, a maioria delas são online. Eu falei, glória a Deus, que a minha família nem é muito grande, a gente vai reunir todo mundo presencialmente no Natal. Louvado seja Deus por isso, não é? Chegou a hora de nós tomarmos uma posição. Tomarmos uma posição de que agora nós temos que olhar para a frente. Deixar aquilo que foi frustrante, foi decepcionante, aquilo que ficou no nosso coração, que entristeceu, que angustiou, que não aconteceu. Agora não é hora de ficar olhando para trás, de ficar no luto, de ficar carregando caixão. É hora de enterrar os mortos, enterra aquilo que já não foi, que não aconteceu. Enterra e olha para frente. Olha para frente, são novos sonhos, novos planos, novos projetos. A vida segue, nós temos que continuar. Eu tenho muita coisa na minha vida que não aconteceu. Eu tinha sonhos que não se realizaram. Vou ficar chorando? Não, eu tenho que seguir em frente. Buscar a direção de Deus. Porque o nosso guia, o servo morreu. Mas o nosso guia, o nosso orientador está vivo e é Ele que nos orienta, é Ele que renova dentro de nós os nossos sonhos, os nossos desejos de crescer e de avançar. Às vezes, sabe como que nós ficamos? Como aquela senhora que estava carregando, eu acho que eu já contei isso aqui, estava carregando uma sacola muito pesada, e passa um carroceiro e fala para ela assim, senhora, está muito pesada, não estou nem conseguindo carregar. Ele fala, então sobe na carroça que eu levo a senhora. Aí ela sobe e ela põe a sacola no colo, aquele peso daquela sacola no colo. E ele fala, senhora, põe aí na carroça, né, para a senhora descansar um pouco. Não, eu tenho que carregar, porque senão vai ficar muito pesado para o seu cavalo. Muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós carregamos coisas, pesos inúteis, sendo que a gente pode pegar a sacola e pôr na carroça e ficar livre do peso. É isso que eu estou dizendo para você, entende? Deus é aquele que não nos abandona, Deus é aquele que diz assim, olha, deixa o seu passado e olha para o seu futuro, porque eu tenho coisas novas para fazer, só que no seu presente, eu digo para você, prepare-se agora, prepare-se. Eu vou dar aos filhos de Israel. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje. Deixe o seu passado para trás, olha para frente, mas se prepare agora. É agora que você tem que se preparar. Você quer conquistar a terra? Você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Deus está nos ensinando que se queremos crescer, temos que andar ao lado de gente que quer crescer. Temos que andar ao lado de gente madura. Temos que andar ao lado de gente experiente. Temos que andar ao lado de gente que está no foco, que sabe onde quer ir, sabe onde quer chegar. Nós temos que crescer juntos com aqueles que estão realmente com o objetivo, que falam assim no popular aí, sangue nos olhos que eles falam, né? É isso que eu estou falando, entende? Que o sangue está fervendo de vontade de prosseguir, de crescer, de ir em frente. E quando nós olhamos para a pessoa de Josué, e quando nós olhamos para a obra de Josué, nós vemos
uma representação futura de Jesus e a sua obra. Porque Ele é o nosso guia, Ele é o nosso líder, que Ele vai nos conduzir, Ele está nos conduzindo para a terra prometida. E em segundo lugar, no verso 3 e 4 diz: todo lugar que pisarem a planta do pé eu darei a vocês. O que está atrás é passado. Passado fica na memória, mas é hora de fazer o caminho novo. O texto está implícito que toda a terra não pisada não será ganha. Porque Deus determinou para Josué o que seria a terra para ele. E ele fala, daqui até lá. E então ele fala assim, o território que você irá é desde até. Não adianta querer pisar fora. Deus vai te abençoar aonde o Senhor determinou. Não é você que determina a bênção de Deus sobre a tua vida. Você só obedece. Você obedece e vai. E levanta, e se prepara, e segue. Porque é Ele que determina a bênção na tua vida. É Ele que determina até onde você tem que ir. De onde você parou, para onde você tem que ir. É aí que o Senhor vai ordenar a sua bênção. Foi assim. Não somos nós que falamos para Deus, mas é Deus. E Ele entregará a nós o que Ele mesmo já nos deu por herança, porque a terra já era dada. Os israelitas tinham só que conquistar a terra, porque já era deles. O verso 5 diz: ninguém poderá resistir a você. Estarei com você. Deus faz aqui uma dupla promessa a Josué. Deus fala para ele que, primeiro, ele vai ter a presença de Deus. E segundo, que ele vai ter vitória. Josué obedeceu prontamente o chamado de Deus. Ele não vacilou. E Deus prometeu a ele a presença e a vitória. Ele não disse que não haveria luta. E é isso que ele está dizendo para nós. Ele não está dizendo que não vai ter luta, mas que as lutas serão pequenas, porque o nosso Deus é maior. Porque a vitória é maior. Porque nós cremos que por mais lutas que nós temos, as nossas vitórias são maiores. As pessoas costumam considerar, quando estão nas dificuldades, Deus distante e às vezes até desatento. Mas não é assim que acontece. Quando tem uma terra a ser conquistada, ou tem um Jordão a ser atravessado, Deus diz para mim e para você: eu estarei com você. Eu estou com você. E é interessante porque quanto mais fraco nós nos sentimos, mais nós sentimos a presença e o poder de Deus na nossa vida. Porque é na nossa fraqueza que Deus aperfeiçoa o seu poder. Presença e vitória. As pessoas, então, quando têm dificuldades, elas acham que Deus não está vendo. Elas acham que elas não vão conquistar a terra. Elas acham que elas não vão atravessar o Jordão. Talvez porque Deus não seja um Deus visível e palpável. Por isso que aos olhos humanos as pessoas temem, ficam inseguras. Mas a Bíblia nos garante um Deus presente, um Deus amoroso, um Deus que nos dá vitória, um Deus que nos abençoa. Se podemos, na verdade, nós só podemos ver Deus através da fé. Hoje tivemos um testemunho maravilhoso lá na nossa confraternização. Um Deus que se manifestou através de um andarilho de rua que falou com o irmão aqui da igreja. Falou da luta que ele estava enfrentando, mas falou também que Deus já tinha a vitória para ele. Um andarilho de rua, com um saco nas costas, chegou para ele do nada e falou, né? E teve uma palavra ali de conhecimento. Deus é um Deus que se manifesta
das formas mais variadas e que nos surpreende. Às vezes nós queremos limitar Deus, colocar Deus numa caixinha, e não é assim. Deus tem as suas formas de agir. E pela fé e pelo amor que nos fazem ver Deus, é com o coração e com a alma que nós temos essa visão de Deus e do seu poder. E eu já quero concluir essa mensagem dizendo que essa promessa sustenta o povo com ânimo e com esperança em toda e qualquer circunstância que se apresente para o futuro. A promessa que o Deus estará sempre comigo e com você é a esperança que nós temos de dias melhores, de terra conquistada, de travessia passada de uma maneira segura. Também Jesus encoraja aqueles que nele creem, com a promessa da sua presença contínua. Lembra lá em Mateus capítulo 28, que ele fala assim, vai indo, vai fazendo discípulo, e eu vou estar com você sempre, todos os dias. A Bíblia está cheia de promessas de Deus, que Ele não desampara, que Ele está junto. Em Hebreus capítulo 13, verso 5, também nós recebemos a mesma promessa que diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Às vezes nós ficamos tão presos, não é? Com situação financeira, com pandemia, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas eu digo para você, não se preocupa, porque o teu emprego não é você que faz, é Deus que te dá. O teu sustento é Deus que te dá. Então não se preocupa, porque a graça do Senhor é sobre você. Mas foi preciso atravessar o Jordão. E isso quer dizer, isso simbolizava que tudo aquilo que te para, te entristece, te angustia, deixa no passado. Deixa no passado, deixa para trás. Agora é a hora de você encarar os desafios, enfrentar os inimigos e prosseguir para o novo que o Senhor tem para você. Prosseguir, porque chegou a hora de nós darmos a volta por cima, sacudir a poeira e seguir em frente. A conquista da terra, às vezes você fala assim, agora eu já estou tranquilo, porque eu conquistei a terra. Agora é só desfrutar. Sabe o que aconteceu quando eles entraram na terra? Tinha as muralhas de Jericó na frente deles. Que essas muralhas possam cair na sua vida, com a sua garra, com o seu grito, com o seu toque de trombeta, com as suas voltas em volta da muralha, porque não há muralha que vai resistir a um homem, a uma mulher que obedece ao Senhor, que segue nos seus caminhos, que se levanta, que se prepara para a conquista vitoriosa. Hoje eu poderia perguntar para você assim, qual que é o seu deserto, qual que é o seu Jordão, qual que é a travessia que você tem que fazer, mas qual que é a sua terra prometida? O que o Senhor Deus tem colocado no teu coração como terra prometida? Independentemente da resposta que você dê nessa noite, eu digo para você assim, como Deus disse, tire as sandálias dos seus pés. Essa é a resposta de Deus. Tire as sandálias dos seus pés. Coloque-se na presença de Deus. Faça como Josué. Ouça o que Deus está falando ao seu coração. E que essa mensagem possa falar fundo no seu coração. Não se esqueça que o Senhor Jesus está com você. O Espírito Santo é que te dá força para você conquistar a tua terra prometida. Para você deixar o seu passado para trás e avançar no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa mensagem falou muito ao meu coração dos planos e projetos que o Senhor tem colocado para esta igreja.
e olhando para cada um de vocês, eu gostaria muito, muito mesmo, que você abraçasse essa visão comigo, que você abraçasse aquilo que Deus está nos dando como IPI Castelo Branco, que você abraçasse com a força do teu ser, pelo poder do Espírito Santo, para nós vivermos juntos. O nosso slogan é que aqui é um lugar para uma nova vida. É uma nova vida todos os dias. É uma nova vida que a gente desfruta quando a misericórdia de Deus se renova todos os dias que você abre os olhos. Quando você abre os olhos, você fala: obrigado, Deus, porque a tua misericórdia se renovou sobre a minha vida. Obrigado, Deus, porque a sua misericórdia é a causa de eu não ser consumido. Obrigado, Deus, porque é pela tua misericórdia, pelo teu favor, pela tua graça, que muitas vezes eu nem mereço, mas é pelo teu favor, pelo teu amor, que eu prossigo para um novo dia, para um novo ano, para uma nova vida com Cristo, uma nova vida com os irmãos, uma nova vida em comunhão. É isso que nós almejamos para essa igreja, que ela seja uma igreja acolhedora, amável. Nós queremos isso. Nós temos projetos para alcançar o bairro, para trabalhar as crianças. Aqui nós temos escolas e creches. Nós temos projetos para trabalhar essas crianças aqui na igreja. Não é à toa que as salinhas estão ficando prontas. E glória a Deus por isso. Eu estou grata a Deus, porque com as promoções que nós temos feito, que você tem ajudado, nós temos conseguido fazer. Essa semana as salinhas das crianças ficaram prontas, com divisórias, com forro. Agora já temos o dinheiro para o corrimão da escada. Louvado seja Deus por isso. O nosso coração é grato, porque Ele está fazendo coisas novas no meio de nós. Aleluia! Então fique em pé, louva a Deus, glorifica a Deus com a sua voz. Fala para Ele: obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor, o meu coração é grato. Agradece a Deus pela tua vida, pela tua família. Agradece a Deus pelas mínimas coisas, pelos detalhes que Ele tem te dado. O nosso coração tem que ser grato, porque o Senhor diz: eu tenho uma terra que mana leite e mel para você. Eu tenho uma terra prometida já há muito tempo. É só você atravessar esse Jordão. É só você obedecer e crescer, porque é isso que eu tenho para você. Oh Deus, maravilhoso Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor fala ao nosso coração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos levanta. O Senhor é aquele que estende a tua destra fiel. O Senhor é aquele que diz: eu estarei com você para sempre. Aleluia. Obrigada, Deus, porque na nossa fraqueza, na nossa pequenez, o Senhor diz: o meu poder se aperfeiçoa aí, quando você deixa de fazer as coisas pelo teu braço forte, mas agora é pelo meu braço forte. Deus diz para nós. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos contemplar essa terra com frutos gigantescos que o Senhor tem para nós. Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por cada família aqui representada. Obrigada, Senhor, por pais, por mães, por avós. Obrigada, Senhor, por crianças, por jovens, por adolescentes que o Senhor tem trazido para esse rebanho. Obrigada, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Obrigada, Senhor, porque com a tua presença nós avançamos e a vitória é certa. Deus, em nome de Jesus, o nosso coração é grato. E eu te peço, ó Deus, abençoa os meus irmãos. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa este bairro. Abençoa, Senhor, esta cidade. Abençoa, ó Deus. Abençoa com a tua destra fiel, Senhor. Derrama do teu amor. Derrama da tua paz. Oh Deus amado, muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada.
Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a consolação e a comunhão do Espírito que é santo, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, os de perto e os de longe. Que o Senhor alcance cada um deles com o amor e com a graça infinita de Jesus. Que o Senhor alcance toda a igreja de Cristo espalhada por toda a terra que proclama o teu nome, Senhor. E assim, se você crê, você diz amém, amém. Deus te abençoe, uma boa semana. Não se esquece, a tua vida é uma vida cultica. Por onde você vai, o Espírito Santo vai com você. Amém? Deus te abençoe.